E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje é aquele vídeo bem gostoso de começo de ano que a gente fala das melhores leituras que fez então no ano anterior. Eu vim aqui falar pra vocês das melhores leituras que eu fiz em 2018. 2018 foi um ano que eu realmente li bastante e eu li coisas muito legais, tanto que foi bem difícil eu conseguir aí um top alguma coisa pra falar aqui com vocês, porque eu falava, nossa, mas teve livros muito incríveis. E aí eu nem consegui colocar eles na ordem mesmo de mais incrível. Eu coloquei, o que eu vou falar aqui pra vocês vai ser na ordem mesmo de leitura. Então o que eu li primeiro, né, nos primeiros meses do ano, até o último livro. E aí vocês vão ver que realmente tem umas coisas bem legais. Primeiro de todos aí, e aí vocês vão ver que vai ter muita coisa dele, foi o Christine, do Stephen King. Por que raios eu gostei tanto assim de uma história que tem um carro que fala? Não, mentira, ele não fala, mas tem vida, né? Por que raios então eu gostei de uma história dessa? Sei lá, gente, tem tantas coisas que eu posso dizer sobre Christine, que nem é só o carro, acho que nem é a parte principal, assim, mas é um livro incrível, acho que todo mundo devia ler. No mínimo, quem gosta de Stephen King já tinha que estar, assim, entre as 5 melhores leituras dele. Também tinha que ter alguma coisa da Arcside aqui, a editora que acompanhou a gente por tanto tempo, né, nesse 2018 com tantas edições incríveis, entrou aqui pra lista, então a continuação lá, Menina dos Pés Tortos, eu chamo assim esse livro porque, enfim, é mais fácil pra eu lembrar e o nome é mais curto. A continuação então é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Gente, esse é um livro muito bonitinho, sobre a guerra, lógico, mas aí aos olhos de uma criança que passou por uns bons bocados aí, né, e aí você vai dizer que realmente essa guerra salvou-a de uma história assim com uma mãe cruel que não gostava dela, então salvou a menina e salvou também o irmão dela. É uma história muito bonitinha, os dois livros, né, tanto um quanto dois, são ótimos. Por mim, a escritora continuaria fazendo livros dela aí por bastante tempo. Diz que ia ter bastante King, não é? Pois então, mais um, À Espera de um Milagre. E pra mim esse daí foi surpreendente não pela história, mas eu me surpreendi por gostar tanto de um livro que eu já conhecia a história por causa do filme. Normalmente quando eu já vi um filme e eu vou ler o livro, eu acabo não gostando tanto, ou eu vou vendo defeito, ou eu falo, nossa, mas fizeram desse jeito, fizeram daquele jeito, né? E vai apontando já um monte de coisa. Mas não foi isso não aconteceu. E eu acho as duas obras muito boas. Gosto tanto do filme quanto do livro, apesar de terem lá as suas diferenças. Mas então, À Espera de um Milagre, a gente vai ver o John Coffey aí e as coisas que ele pode fazer, né? O poder que ele tem, porque estamos falando de Stephen King, tem que ter alguma coisa sobrenatural, lógico. Mas aí a gente vê outras questões, né, com relação aí a preconceito, principalmente, que afastam aí, né, que colocam o John Coffey como um cara mau, sendo que na verdade ele é a coisa mais amorosa do mundo. Não li tantos clássicos, ou pelo menos não tantos calhamaços, assim, quanto eu tinha lido em outros anos, mas eu li umas coisas muito boas, assim, desses livros que são dessas listas que você tem que ler, e um deles foi o As Vinhas da Ira. Gente, As Vinhas da Ira é uma história incrível, a gente vai falar muito de pobreza, e é um livro que, assim, eu até comentei na época quando eu li, que ele acontece nos Estados Unidos, mas se você trocar os nomes das cidades, pode ser qualquer lugar do mundo, sabe? É uma coisa incrível, porque o que a modernização, né, o que a tecnologia faz com as pessoas que não a acompanham no mesmo ritmo, né? Então a gente sente um pouco isso, a gente sente aí quando uma indústria começa a cair para uma outra surgir, então o que acontece às pessoas que vivem dessa indústria que está caindo, né? Para onde elas vão, o que acontece com elas? Então, As Vinhas da Ira falam um pouco disso. Claro, lógico, tem um lado pessoal, né? A gente acompanha uma família aí nessa batalha pela sobrevivência, né? E, gente, a última cena tá ainda na minha cabeça, assim, a última parte do livro lá é inesquecível. Quem disse que eu não li calhamaços, né? Eu li, então, Grandes Esperanças, do Dickens. Era um livro que, por ser Dickens, assim, por ser esse nome todo, eu já esperava que eu fosse gostar mesmo. E, gente, eu adorei, né? A história do Pip, e você vai achando que a história vai por um lado mais fácil, mas na verdade não é bem isso que acontece, então você vai se surpreendendo tampouco pelo lado que a história vai tomando e muito pelas atitudes das pessoas também ao redor, e você fala, olha, mas não é que até hoje em dia é desse jeito mesmo? Você fica revoltado com algumas coisas.
desses livros que mexem, assim, né? Para um livro ser bom, para um livro ser marcante na sua vida, tem que ter essas histórias que mexem, que você vai lembrar por muito tempo, né? Pra não dizer que não tem nacionais, então mais um da Dark Side, que é o Bom Dia, Verônica. Esse livro eu ficava angustiada, eu pegava, continuava lendo, eu não queria parar nunca de ler, e eu achei incrível. Eu fiquei muito curiosa de saber quem que é a Andrea Kilmore, né? Porque ela não fala quem é, e a gente nem sabe se é ela mesmo, né? Todo esse mistério em torno da escritora. Eu achei muito legal e quero outros livros, né? Tô esperando aí pra Dark Side lançar mais alguma coisa da Andrea Kilmore. Pra quem não sabe, é thriller, né? Policial, vai envolver aí mortes, né? Duas histórias, uma mulher que vai investigar, que é a Verônica, ela vai investigar esses casos, mas ela vai investigar meio escondida, porque ela não é exatamente policial, ela é escrevente por vários motivos, que aí durante o livro você vai descobrindo. Então ela faz esse negócio meio escondido, dá algumas merda, dá algumas coisas boas, enfim, gente, eu achei incrível, principalmente o final. Eu sei que o final é um pouco controverso, tem gente que não gosta justamente por causa do final, e eu gostei, ele se tornou favorito justamente por causa do final, né? Então, fica indicação se você não conhecer esse nacional da Dark Side. Outros desses livros, assim, que todo mundo fala e eu ficava postergando porque eu achava que ia ser uma leitura um pouco difícil, foi uma leitura mesmo um pouco difícil, mas foi que valeu muito a pena, foi Germinal. Germinal tem um contexto político muito interessante. Germinal tem essa pegada, assim, né, dos trabalhadores, né, tem várias greves, tem, né, essa situação toda aí de quando a população mais pobre fala, eu quero reivindicar os meus direitos, né? Tem isso, mas é lógico que o livro não é só isso, porque senão ele seria chato, seria um livro só sobre política. Então, lógico, tem a história pessoal, né, de muitas das pessoas, muitos dos trabalhadores, das mulheres, dos homens lá que estão nas minas, que essa história se passa na França, na época que tinham as minas, tal, né, um pouquinho depois da Revolução Francesa, mas num lugar um pouco mais afastado. Então, tudo que tinha acontecido na Revolução Francesa ainda não tinha atingido aqueles trabalhadores, então eles ainda não tinham obtido as melhorias que a Revolução Francesa tinha conseguido. É um livro muito interessante para você ver, assim, comportamento humano mesmo, né, e como as classes se comportam aí diante de algumas situações. E, como eu disse, também pelas situações pessoais, né, as relações interpessoais aí de cada um dos trabalhadores. Gente, é um livro sensacional e desses que eu quero ler de novo mais pra frente, depois eu ler de novo, porque eu acho que cada vez que eu ler eu vou ter uma visão diferente e eu vou pegar alguma coisa, eu vou absorver alguma coisa diferente do livro. Eu disse que tinha muito Stephen King, tem mais um e calhamaço, que foi o Novembro de 63. Novembro de 63 ele envolve principalmente, né, a história principal aí, a morte de John Kennedy, mas na verdade a gente vai ver um cara que consegue viajar no tempo e ele quer que isso mude. Ele acha que tudo que tá errado no mundo hoje em dia começou a acontecer quando o Kennedy morreu e ele quer fazer com que o Kennedy não morra mais. Então ele volta no tempo para conseguir isso, até ele não conseguir e designar uma outra pessoa para ir no lugar dele. E é quando acontece mesmo a história de Novembro de 63, que eu também achei um livro sensacional. Eu achei que ia achar ruim por ser essa coisa de voltar no tempo, mas ele não volta no tempo de uma maneira louca de ficar indo e voltando, então ele tem uma certa cronologia, fica mais fácil de entender. E fora isso, não tem coisas muito loucas, assim, então ele tem esse lado sobrenatural por ser essa viagem no tempo, mas só isso, não tem umas outras coisas, não tem monstros, não tem nada muito assim, monstros só os de natureza humana mesmo, né? Então, se você não tiver preguiça de pegar um livrinho grosso pra ler agora, super indico também Novembro de 63. E o último, pra encerrar o ano, terminei assim, na última semana do ano, porque eu sabia que eu ia gostar, e eu também sabia que eu ia ficar triste por saber que é o fim, então eu acabei deixando pro final, que foi O Labirinto dos Espíritos, do Zafon. Gente, que livro maravilhoso, assim, você se vê de novo inserida na história dessa Barcelona de antigamente, e você se vê de novo na biblioteca dos livros esquecidos e vai voltando tudo, e é incrível, gente, é uma história muito legal, tudo que tinha de buraco, tudo que tinha de pontas abertas, assim, tudo é respondido, tudo é solucionado, e de forma, assim, primorosa. O Zafon realmente é um escritor maravilhoso, eu leria qualquer coisa que ele escreveu, até a lista do supermercado. E aí eu queria colocar uma menção honrosa nessa lista aqui
Que na verdade, né, não foi um livro que fez eu dizer, nossa, melhor leitura, mas foi um livro que o final me deixou assim. Eu não esperava que isso fosse acontecer e o final me pegou de uma maneira que fazia muito tempo que um final não me pegava dessa maneira, assim. Ia para um lugar totalmente diferente de onde eu estava pensando. E eu tô falando então de Por Trás dos Seus Olhos. Esse livro parece até uma história meio comum, né? Então a gente vai ter um triângulo amoroso aí. Ele parece bem comum e meio chato até em alguns momentos, meio repetido, enfim. Mas é quando chega numa parte assim do... mais pro final mesmo, nem é do meio pro final, é mais pro final mesmo. Que você começa a entender exatamente o que tá acontecendo. O que a autora quer dizer com tudo aquilo e tal. Aí o final aquele dá um... explode a mente. Também quero dar um destaque negativo aí, né? Tô dizendo, tô falando tanto do Stephen King, mas é o livro que eu menos gostei de ter lido o ano inteiro, que foi o livro mais difícil pra conseguir terminar. Foi mais arrastado, foi do Stephen King também, que foi O Apanhador de Sonhos. Eu achei o livro um pouco sem pé nem cabeça, e apesar da gente saber que quando tá lendo King a gente tem que lidar com esse sobrenatural, a gente tem que lidar com essa coisa da imaginação, minha imaginação não embarcou junto e eu não consegui imaginar as coisas que ele imaginava e... enfim, não me prendeu a história aí, foi minha nota mais baixa, né, de todos os livros que eu li. Foram bastante, né, diga-se de passagem. Então fica aí essa nota mais negativa. Então o piorzinho que eu li, que não me prendeu, O Apanhador dos Sonhos. E aí para as HQs também não passarem batidas, gente, escolhi duas assim, mas todas as HQs que eu li foram ótimas. Série mesmo, eu só li uma que foi o Inuyashiki, que começou e terminou no passado, eu finalizei, que era mangá. As outras não finalizei nenhuma série, foram todas continuações, mas não finalizei. Então, escolhendo aí volumes únicos das coisas que eu li, escolhi duas que, assim, nem são clássicos, nem são nada disso, mas que foram histórias que mexeram comigo. Que uma é Cobain Collin, cartunista italiano, assim, nem conhecia ele, que escreveu, contando aí a história da cidade de Cobain, que é uma história aí que é uma cidade que tá na guerra lá, aquelas paradas da Síria, enfim. E ela é uma cidade que tá na resistência e ela só tem mulheres, então ela é uma cidade, não que só tenha mulheres, mas ela é uma cidade assim protegida, né? Os soldados dela são mulheres. Eu não conhecia nada dessa história, não conhecia Cobain, nunca tinha ouvido falar, e aí lendo essa HQ e tudo que me trouxe, assim, o conhecimento que me trouxe e a maneira como foi escrita também, eu achei uma HQ sensacional. E aí eu preciso abrir um parêntese também pra dizer que as coisas que eu sei sobre guerras e tudo mais, realmente eu li nos livros, né? E daí tem muita HQ hoje em dia que ajuda bastante com isso. Então se de repente até tem uma coisa que esqueceu, assim, tem alguma HQ lá pra te lembrar de uma maneira mais rápida. E a outra aí que vocês vão ver que não tem nada a ver com nada do que eu tava falando até agora, a outra que eu achei muito legal foi A Diferença Invisível. São ambas HQs da Nemo aí, que eu gosto bastante, né? Tenho várias que estão por aqui, nessa parte aqui da estante. Gosto muito, muito da Nemo, então A Diferença Invisível a gente vê uma menina que tem uma doençazinha e tal, e ela mostrando a inserção dela, né, na vida, assim, o trabalho, o morar, né, o conviver com amigos, como que tudo isso acontece aí na vida, né, com ela sozinha aí no mundo. Então, eu achei de uma sensibilidade muito, muito grande e, gente, é linda. Eu acho que todo mundo devia ler também, dessas HQs assim que fazem diferença. E, gente, foi isso. Foi difícil, viu? Como eu falei pra vocês, foi difícil escolher só esses livros que eu falei aqui, mas realmente foram livros assim, ó, que vou levar pro resto da vida. E vocês, qual foi o melhor livro que vocês leram aí em 2018? Tem algum autor aí que entrou pros autores preferidos da vida que vocês conheceram em 2018? Deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando um pouquinho mais. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, daquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e vem conversar com a gente também nas outras redes sociais. A gente tem o Face, tem o Scooby também e ficam as informações aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo. Obrigada, até a próxima, tchau!